Quero lembrar que o Brasil é uma república e uma república se caracteriza pela separação, pelo menos formal, entre Estado e Igreja. Nós somos, portanto, um Estado laico e democrático de direito, e a laicidade pressupõe que o Estado está protegido da influência de dogmas de qualquer religião. Ou seja, o Estado não pode atender suas políticas públicas e diretrizes dogmas de nenhuma religião, senão ele teria que atender de todas. E o princípio da laicidade garante a liberdade de crença e a pluralidade religiosa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Constituição Cidadã de 88, e aí eu vou recuperar o argumento do deputado Vagnoni, em que pese a menção a Deus no preâmbulo dessa Constituição, é uma Constituição laica. E no artigo 3º, no inciso 4º, ela diz claramente que é objetivo da República, ela impõe esse objetivo à República: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Peraí, gente, calma aí, senão eu perco meu tempo. Primeiro lugar, a Constituição elenca as discriminações. Ela dá nome às discriminações, e porque a Constituição reconhece que vivemos num Estado democrático de direito que pode ocasionar outros conflitos, ela abre para quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, podem surgir numa democracia outras formas de discriminação não previstas naquele momento. O Brasil é signatário de vários tratados e convenções internacionais que se comprometem a enfrentar as discriminações de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então o Brasil não pode retroceder em relação a esses tratados. E a nossa legislação tem que contemplar esses tratados, além da própria Constituição. Em que pese os preconceitos reforçados por pessoas ou instituições, em que pesem isso, as pessoas homossexuais e transexuais existem na explosão dos seus corpos, na materialidade dos seus corpos, e a prova disso sou eu aqui. Gostem essas pessoas ou não, eu sou homossexual assumido, sou deputado federal, represento uma comunidade. Eu existo, não adianta as pessoas virem com seus preconceitos querendo nos invisibilizar. E se as pessoas existem na explosão dos seus corpos, na sua materialidade, elas têm que ser contempladas explicitamente no texto da lei. Seria, no mínimo, irresponsabilidade e sensibilidade se a gente não contemplasse no texto do PNE, dessa diretriz da educação no país, a existência das pessoas. Aliás, seria mais que responsabilidade e sensibilidade, seria burrice. Bom, se as pessoas existem na sua materialidade, não só o texto da lei, mas a própria língua tem que materializar a existência das pessoas. Portanto, parabéns, deputado, por no seu relatório colocar todas as flexões de gênero que o senhor devolveu, na verdade, ao texto que foi retirado no Senado. Então, existem professoras e professores, alunas e alunos, servidores e servidoras. Não temos que subsumir a diversidade de gênero na forma masculina. A língua tem que materializar isso, é fundamental. Por fim, a educação formal tem um papel fundamental na construção de mentalidades que primem pelo respeito à diversidade religiosa, à diversidade sexual, à diversidade de gênero, étnica e de orientação sexual, que é a própria realidade do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, um país plural e marcado por essa diversidade. Portanto, a lei tem que reconhecer essa diversidade, certo? Bom, então, um texto que vai orientar essa educação que vai ser oferecida, ele não pode prescindir dessas referências. Até porque está claro lá na Constituição as referências à discriminação de gênero, origem, raça, sexo. Ou seja, a Constituição infraconstitucional tem que acompanhar a Constituição e os princípios fundamentais da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. É fundamental que a educação desconstrua essas mentalidades, que a gente, na verdade, vote um projeto de lei em um relatório que assegure uma educação que desconstrua essa mentalidade, porque a pesquisa do IPEA, recentemente, apontou que 65% dos entrevistados acham que uma mulher deve sofrer violência sexual e abuso porque está vestida da forma incorreta. Isso é a materialização de uma mentalidade que precisa ser enfrentada na educação. E a educação só vai desconstruir essa mentalidade misógina, machista, que promove a violência contra a mulher, se ela puder fazer claramente referência à discriminação de gênero e não colocando como discriminações genéricas. Então, a pesquisa do IPEA é fundamental nesse sentido. Por fim, eu acho muito curiosa essa preocupação de setores fundamentalistas religiosos do Brasil. Aliás, não fundamentalistas religiosos, porque a gente não vê fundamentalismos de outras religiões. A gente vê fundamentalismo apenas das religiões cristãs, e aqui eu quero dizer que não são todos os cristãos.
Na comunidade cristã, existem os fundamentalistas. Não são todos os cristãos que são fundamentalistas. Mas a expressão aqui nessa casa, nesse momento, é dos fundamentalismos cristãos. Então, eu acho curioso que o fundamentalismo cristão... Eu acho curioso, e eu falo sem medo, porque eu não tenho medo de vaia, não tenho medo de insulto e nem tenho medo de difamação. Eu não tenho medo, não adianta, podem secar me vaiando. Não tenho medo. É curioso que os fundamentalismos cristãos aqui nessa casa queiram influenciar, retirando a identidade de gênero do texto do PNE, mas esse fundamentalismo cristão não esteja pouco preocupado, por exemplo, com a prática de abuso sexual no seio da igreja, que a gente lê todos os dias. Todos os dias nós lemos notícias, nós lemos todos os dias notícias de abuso sexual praticada por líderes religiosos. As pessoas não estão preocupadas com isso. E isso é uma violência de gênero. Essas pessoas levantaram faixas aqui, ofensivas à dignidade humana de diversos grupos desse país. Essas pessoas levantaram faixas e nós demos a elas o direito de levantar as suas faixas. Eu li todas as estupidezes escritas nessas faixas e não falei nada contra elas. Eu espero que as pessoas respeitem o meu direito de fazer a minha avaliação do relatório. E na minha avaliação do relatório eu digo que num Estado laico e democrático de direito, numa república federativa, dogmas religiosos não devem influenciar políticas públicas. E que fundamentalismos estão preocupados em proibir, em vetar uma legislação que vai trazer cidadania a todos, mas não está preocupada com a violação e o abuso sexual no seio de suas próprias comunidades. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado.